te etikela moko na moko na teleme moto nyonso ya pongi nyonso ya distraction nyonso ya somnolence o nyonso kopesa lokumu ezala mosika na biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth zwa na lokumu mpo oza nzambe na tiki momao na loboko na yo ete biso tofanda emeyo oloba nkolo toyoka yo na kombo na Yesu oyo azali mokonzi mokonzi na biso nde na bonde mpe ngomba na nzambe ebele. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la sœur Anto va passer devant et on applaudit très très fort pour la gloire de notre Dieu. napesi biso nyonso mbote mingi na kombo na Kristo. Toyebaka malamu ntango nyonso tokutanaka na ndako ya Nzambe ezalaka esengo. Estamos sempre alegria cada vez que nos encontramos na casa de Deus. Mpona liloba nde tozali koya koluka nde bilei ya molimo. Estamos a vir aqui para a palavra, para a comida de vida. Papa te moto akolia kaka akobika na kwanga te. A pessoa não vai sobreviver na chikwanga. Mais na maloba nyonso ekote epa na Nzambe. Mas na toda a palavra que vai vir de Deus. Kasi liloba tokende koyoka lelo. A palavra que vamos ouvir hoje okende kosunga biso mpona toyebaka ete vai nos ajudar para nós podermos saber. Ezali kaka pepele boye ezali biso koya koluka elongi ya Nzambe wana. E que estamos a vir aqui procurar a casa de Deus. Mabaku mpe minene ezalaka mpe na kati. Também vai ter muita coisa lá dentro. Mpona ye nkolo Yesu wana alobi ayaki komema kaka boye te mais contradiction ezali mpe na kati. Deus não disse só veio para levar a palavra, mas também tem muita contradição. Yango wana tokende kotanga liloba ya Nzambe na mokanda ya Luka. Vamos ler no Lucas. Mokapo ya mibale, chapitre 2. Lucas 2. Na nzela ya tukumi sato na minei. Lucas 2:34. Papa fidèle soko zwi yango okilotanga yango. Luc au chapitre 2, verset 34. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Amen. Na lingala alobi mpe Simeon na apambolaki bango mpe alobaki na Maria mama na mwana ete mwana oyo atiami mpona kokweya mpe konetwa na bato mingi kati na Israele mpe mpona elembo ekotemelama. Amen. Amen. Tobeta maboko makasi mpona liloba. Vamos aclamar em nome de Jesus Cristo. Podemos aceitar. Mwana nani wana boye oyo Simeon ayaki koloba? Quem é este filho que o Senhor estava a falar? Mwana oyo ezali mwana na Nzambe. Este filho é filho de Deus. Koya na ye nanu deja ezaki contradiction moko munene na bomo ya couple moko bazaki na sengo ya kolongana. A vinda do Senhor Jesus Cristo é uma grande contraditória na vida de um couple. E bandaki nanu kaka na elenge mwasi. Tinha começado na mulher. Na Joseph asepelaki na ye amoni moseka asepeli na ye abala mwasi na ye. O José tinha gostado da Maria e queria casar. Contradiction ya liboso yango wana.
Era a primeira contradição. Fiancé, oyebi ete basalaka yango na kobomba na te. Quando vocês são noivos, você não pode fazer isso na escondida. Bato nyonso basi bamonaki ete bato wana mibale bazali bafiancé. Toda a gente já sabia que José e a Maria eram noivos. Kasi lokola nanu balonganaki te, Joseph mpe akokaki koyeba nzoto ya fiancé na ye mpe. Mas como eles ainda não eram casados, não podiam conhecer o corpo da Maria. Maria akekutana na koko ya likambo. Maria aconteceu uma coisa. Ye wana akomi na zemi. Ela ficou grávida. Libala nano ekangami te. Ela ainda não era casada. Contradiction, koko ya contradiction peza yango wana. Era uma outra contradição. Likambo ebandi oya makasi. A coisa começou a ficar grave. Ekomi sur le point yake bakabwana Joseph lokola azalaki na ye moto alingi mobulu te. E chegava até num tempo, eles queriam se separar porque José não gostava dessas coisas. Akamati ekateli na ye ke amibenda na ye na bolembu penza babebenda makanisi miso ya bato te. Ele pegou a decisão de separar-se. Ye mei kolo likambo asuskisaki bayokani ye na Joseph. E o Deus, ele próprio falou com José. Alléluia. Amém. Não sei se vocês estão a compreender o lugar que estão a querer chegar. Nati mama likambo ezali la paix et la contradiction. A minha tema é a paz e a contradição. Tozoya koluka kimia na kati ya ndako nzambe. Estamos vindo procurar a paz na casa de Deus. Tango mususu komona nzambe ati likambo kati na yo osalela ye. Pode ser que vais ver que Deus me dá uma coisa dentro de você para você trabalhar para ela. Mais yo kobanga olobi ete na kokina no te. Você vai ter medo, vai falar não consigo. Ainda não é o tempo, vai esperar um pouco. Ukovanda. Vas assentar, vas assentar. Mikolope ezali kokende. O dia também estão a passar. Ezali kokende. Está a passar, está a passar. Ekozila te, ezokende ke na yango. O dia não vai esperar. O dia sempre está a passar. Ukozila ti kino tango nini? Até quando você vai esperar? Oyaka na yo. Você vem aqui. Uzoyoka liloba ya Vas a nzambe. ouvir a palavra de Deus. Mais yo omoni kaka ke okoki nanu te. Mas você sempre está a ver que não estás pronta. Yo ozali kovandaka na yo. Está aí sempre a sentar. Ozilaka na yo kaka. Está aí sempre a sentar. Nakanisi ezambala ya liboso nalobi awa te ke lobi ezali ya biso te. Acho que não é a primeira vez que eu vou falar que amanhã não nos apetece. Contradiction nanu na keite wana ezali nde mpona efungola mitu na biso epai wapi naza kokende na likambo. O que estou a falar agora é só é só um resumé para nós poder compreender aonde estou a ir. Awa ezali bebe nde Simeon abandi koloba makambo eyaki na bomoi ya bebe wana. Aqui era o bebê, o Simeão estava a falar o que ia ser na vida daquele bebê. Bebe wana azali nani? Aquele bebê era quem? Desika na bafarisai na baboti tango mususu babosanaki mwa muke. E ali que os filicianos e os parentes que tinham esquecido. Yango wana tokomona yango mwa ti musika bomo ya kolo Yesu mubimba. E ali que vamos ver a vida de Deus. Ezali kolakisa biso, surtout biso bato tozali kati ya lingomba na ye. Está-nos a mostrar nós que estamos na casa de Deus. Oyo nalobaka ba évangile nde ezali mode d'emploi ya église du Christ. É que só temos sempre a falar que o evangelho é uma maneira de ser na vida do Cristo. Maria na Joseph bayebaki te. Maria e José que eles não sabiam. Bato mususu nde bazolobaka ma. Outras pessoas que estão a falar. Simeon ya yewana bandi koloba na bango makambo oyo Joseph na Maria balingaki kobebana. O Simeão ele estava a falar que a Maria e José iam se separar-se.
soki Joseph azalaka moto ya mbangu kokendelu mbangu nde bakabwanaki ye na Maria. Se Joseph fosse aquela pessoa que pega a decisão de uma maneira rápida e já se parece com Maria. Mpe Joseph azalaki mondimi. Joseph era cristão. Atako likambo oyo esalamaka te esalami. Joseph azalaki mondimi. Mesmo aquela coisa que nunca aconteceu, mas o Joseph era cristão. Soki mobali mosusu oyo nga nakoki kobenga alangwa likaya. Se fosse outro homem que eu posso falar que fuma, nakisa nani oyo bepa wapi okei komema na likambo oyo. vou te falar, mas mostra aquele homem que te engravidou. Na anja ayaki koloba na ngai boyo na tokoyeba yango nsima me yo loba nanu liboso. Mesmo que anjo vão me falar que a gravidez de Deus, mas você não vai falar que é um pai. Mikakatano. Ali é o problema. Aleluia. Amém. Yango wana bana ya Église du Christ. É por isso que o filho da igreja, ezali miso ya moboti nde azali kosala ye mpe natelema awa boye mpe naloba. é só a graça de Deus que está fazendo que eu esteja aqui à frente e poder falar. Ezali sango malamu. É a boa palavra. Lokola yeme nabengaka ye mokolo ntonga asukisaki diabolo. Como Deus, Ele próprio que é o pai da igreja para fazer parar o diabo. Mpo nzala ya mikolo tuku minei ezali awa te. Nzala ya mikolo tuku minei 40 jours. Fazer jejum durante 40 dias não é pouca coisa. Mokolo ntonga azalaki na ye kuna azali kobondelaka na ye mikolo tuku minei ezali awa te. O Jesus ele estava fazendo jejum durante 40 dias não é pouca coisa. Omoni moyini ntango ye atali te ke oyo azali nanu deja oyo asalaki ye. O inimigo quando ele vem, ele não veja o que o outro já fazeu. Mpona nini nazoloba boye? Por que estou a falar isto? Mpo bandeko mosusu ya lingomba mosusu batungisaka biso na kati ya likambo oyo wana. Porque tem pessoas de outras igrejas que nos incomodam por causa dessa coisa. Yesu azali nde bozali na banzambe ebele. Tem vários deus. Mais biso toza na libako ete na kati ya baevangile wana minei moko nkolo afungolelaka ye makambo minene mingi na kati. Mas nós aqui temos evangelho, tem uma pessoa que Deus tem a mostrar tantas coisas. Nde sikoyo bomoni ete Jean Yohane alobaki makambo nyonso polele. É por isso que estamos a ver o João falar as coisas abertamente. Biloko nyonso esalamaka na liloba. Toda coisa foi feita com a palavra. Sikoyo diabolo ayoka soni te talaka ndenge azali miso makasi diabolo. O diabo ele não tem vergonha, ele tem olhos grandes. Abangi te me akeye pa ya mozalani na ye akende ameka ye. Ele não tinha medo e foi tentar o Jesus. Makambo nyonso nazoloba awa boye totangaka yango ekomami. Todas as coisas que estou a falar aqui andamos sempre a ler, está escrito na Bíblia. Ntango bazonyokola nkolo Yesu Quando estão a castigar o Jesus, alobi na bamama wana baza kolela. ele disse nas mamães que estão a chorar: Alobi soki ngai nzete mobesu nazosala maboye. oh, que sou árvore nova, que estão a fazer essas coisas, Me ekozala boni na nzete oyo ekauki. vai ser como naquela árvore antiga. Contradiction. Contradição. Ozomona ete azali na esika oyo ekokaki likambo ya ndenge wana kobima te. Vocês estão a ver que a coisa que ele disse não ia sair naquele lugar. Me likambo ya ndenge wana ebimi mpe. Mas aquela coisa saiu. Ozali koyokaka mpasi na nzoto. Você está sentindo dor no corpo, Me bayokela yo mawa te. mas você fala que ninguém tem a pena por você. Miyokela yo moko mawa. Você próprio tem a pena para você. Elingi koloba nini? Isso quer dizer, Nyonso ezali kaka pepele te bana na Nzambe. toda coisa, a mesma coisa pegando leve. Tozali kati ya ndako ya Nzambe. Estamos na casa de Deus, Mpe tozali nano na mokili oyo. ainda estamos nessa terra. Tokomi nano basitoyen ya lola. Ainda não chegamos no céu, Me tobosana te ete mas não esqueça que lobi ezali ya biso te. amanhã não está pertence. Ntango ozali awa Quando você está aqui, ozali wapi? estás aonde? Elingi koloba nini? Isso quer dizer que Oyebi oyo nani ondimeli wana? você sabe quem que você acreditou, Oyebi ye? você sabe,
azali kati na yo. Será que está dentro de ti? Talaka ndenge bato oyo namonaka nayokelaka mawa bayekoli na ye baoyo bazalaki na ye elongo. Eu sempre tenho pena que as pessoas que estavam junto com Jesus. Bakutanaki na makambo makasi oyo ekokaki kokokana na ntango ya bango te. Ele se encontrava algumas coisas muito difíceis que atenderam a coisa do evangelho. Ntango asali likambo na ye, quando ele fazia a coisa dele, nde bakamwi na nsima. Depois vão tirar atrás. Balobi me oyo auti wapi oyo azosalaka makambo ya mutima. Vão falar, mas ele é um homem, ele que está fazendo essas coisas grandes. Nde ye moko akoya koloba awa mpona bo ekomela biso lokola ke toperdre fil conducteur na biso te. Ele próprio vai falar e para nós não esquecer o nosso tema. Na Matai, no Mateus, no capo ya zomi, chapitre 10. Mateus 10. Matthieu 10. Na nzela ya tukumisato na minei tina tukumisato na libwa. Mateus 10, 34, 39. Matthieu 10, 34, 39. Matthieu 10, 34, 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera la vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Nalinga elobi boye bokanisa te ete na ye kotia kimia kati na mokili na ye kotia kimia te kasi mopanga nzambi na ye mpona kotia likaka kati na moto mpe tata na ye na kati na mwana mwasi mpe mama na ye mpe na kati na mwasi mpe bokilo na ye baini na moto bakozala bato na ndako na ye moko ye oyo alingi tata to mama koleka ngai abongi na ngai te mpe ye oyo alingi mwana mobali to mwana mwasi koleka ngai abongi na ngai te ye oyo azangi kotombola ekolusu na ye mpe kobila nsima na ngai abongi na ngai te ye oyo azali kozwa bomoi na ye akobungisa yango nde ye oyo akobungisa bomoi na ye mpo na ngai akozwa yango. Amen. 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 Alléluia. Amen. Boyoki maloba oyo. Acabamos de ler a palavra. Yo moto yoki yango pona mbala ya liboso ekobangisa yo. Você que ouviu pela primeira vez pode ter medo. Kokosana te miso ya bato ya libanda ezaka lokola baradar. Não esqueça que hoje as pessoas que estão fora é tipo radar. Komika kobeta mwa kokoso te libaku te. Não experimenta de fazer um erro. Nabino bato babondela. Quando você só fazer um erro, falar mesmo você que reza. Kobondela wana boye lingi olobani. Rezar quer dizer que Awa na ye na ngai awa boye. aqui eu vou vir aqui. Etali mozalani na ngai oyo azalaka na pembeni ya ndako na porte na ngai ya ndako na etali ye nani. O que acontece no meu vizinho? Contradiction dans la vie de Tradição. talaka contradiction moko mosusu eyaka. Veja outra contradição que pode acontecer.
tokutani boye Vamos se encontrar. nasalaka mosala wa fili bana ngai Tu trabalha. Eu vou te perguntar onde você trabalha. nazali moto ya mosala ya nani? Vou te perguntar onde você trabalha. Viali soki natuni yo nalobi koko na yo yo wana atelemi kuna azosalela nani mosala yo koloba nini? Se eu perguntar no Viali, a avó que está à frente, ele está fazendo que tipo de trabalho? mosali ya nzambe. E pastor. Moto nyonso ayebi ke moto atelemaka awa azali mosali ya nzambe. Toda a gente sabe, a pessoa que está aqui de pé à frente é um servidor de Deus. sikoyo nameka kosala kaka libakwa kobeta libakwa awa. Imagina que eu fazer só um erro aqui à frente. Bato boni bakokanga minoko na bango mpo na batala ete totikela kolo na ye moko asambisa ye nani? Quantas pessoas que não vão me julgar, vão deixar que Deus me julga. nakanisi bino nyonso bokobenda ngai matoi. Eu acho que toda a gente aqui vão querer me puxar as orelhas. bomoni contradiction monene. Não, outra contradição. Contradiction monene. É uma data contradição. mpona nini okokoka te kokanga monoko na yo otikela ye papa kabeya wana na nzambe na ye me oya kotia maloba na yo likolo na ngai? Por que você não vai deixar o papai cabeia e o Deus resolver as coisas? Você que vai vir causar julgá-lo. eloko nini esui yo? O que te doeu? moni contradiction moko É yango. uma grande contradição. botala contradiction moko yo mosusu elandaki na bomoi na nkolo yesu. Veja mais outra contradição que seguiu na vida de Deus. toyebi malamu yo nani petelo Conhecemos o João. azalaka na kondima noki Ele acredita rápido. me akweyaka noki Também cai rápido. penepene yake baya kokanga ye abendi na nkolo yesu Antes de aprender o Deus, ele lhe chamou. abandi koteya ye Começou a lhe pregar. likambo oyo yake yo masiya baya kokanga yo ekosalama te. Começou a lhe pregar, disse que para mim aprender isso não pode ser. alapi mpenza makasi mpenza atelemeli yango. Ele jurou mesmo, disse que não pode ser. mais to perdre de vie te avant ya likambo wana elekaki ata minute mibale te minute moko kaka. Não vão esquecer que antes que aquela coisa acontece, nem passou 2 minutos, só foi 1 minuto. na ntango molimo etondaki kati na ye Quando o Espírito Santo estava ele, ntango nkolo yesu atuni bayekoli alobi me bazobenga nga nazali nani? quando Jesus Cristo perguntou aos discípulos, vão me chamar quem? na basango eutaka libanda o na oyo nyonso ya kati na bango nyonso ye wana bato nyonso bazalaki ya kokwea. Todos que saíam fora, que estavam ali dentro dos discípulos, todos caíram no chão. mpona ezali na bao bazalaki komona nkolo yesu lokola profete mosakoli moko asekwi. Porque tem aquelas pessoas que viam Jesus Cristo como uma profeta que ressuscitou. bamonaki ye lokola mosali moko ya bilembo kaka ndenge wana Só estava a ver tipo só um servidor, só assim qualquer. kaka petelo kaka nde azwaki likambo yango. Só o Pedro que pegou mesmo aquela coisa. nkolo yesu akumisi ye mingi mpenza anetoli ye mpenza konetola. O Deus de novo muito lhe agradeceu mesmo. alobi na ye ezali force ya mokili oyo nde elakisi yo te. Ele disse que na força deste mundo que está a aprender, ezali papa na ngai na lola nde azosolisi yo likambo ya mas mokili é o oyo. meu pai que está no céu que está a aprender. Está a mostrar isto. nde esika oyo likambo yake na akamati litatoli kutu ya petelo amoni yango mpenza ezali libanga mpona euti na lola epai ya papa yemei na lola. Ele viu mesmo que era a decisão mesmo que saiu mesmo do céu. me talaka eleki nano ata minute mibale te moto oyo atondi na molimo. Até nem tinha passado muitos minutos, aquela pessoa foi cheia de Espírito Santo. bana na ngai bolimbisa ngai Minhas filhas me perdoem. nalobaka orgueil spirituel c'est-à-dire lolendo ya biso bato totondi na molimo. Eu sempre Papa falo pentecostista. que nós, pentecostais, temos aquele orgulho de ter o Espírito Santo.
okomona ndeko oyo boye auti na lingomba oyo balobaka monoko ya sika te auti na soki na frigo nde ezalaka kuna soki congélateur nayebi te. Você vai ver um irmão que se noutra igreja que não fala a mesma língua que você, não sei se vocês pensam que você não pode oyo nabengaka nazobenga yango orgueil spirituel. Eu falo que é uma orgulho espiritual. Mais talaka minute kaka moko auti koloba kosakola makambo euti musika. Só foi minuto que ela falou as coisas que saíram longe. Akumisami mingi. Foi agradecer. Minute yango moko ya mibale abandiko amonani satane epai na moto oyo azalaki autaki kokumisa ye. Minutos depois, Satanás se manifestou no corpo da pessoa que tinha falado. Contradiction. Uma outra contradição. Bana na Nzambe nazobenga biloko oyo boye soki ngai moko nalobi na bino te mutu mke akoya koloba na bino. Filho de Deus, estou a falar essas coisas, se eu não falar, outra pessoa não vai vos falar. Eloko nini ezali na kati eloko nalingi naloba nini wana na kati. O que é que eu estou a querer falar lá dentro? Talaka uti kozwa emoneneli makasi oyo bato mosusu bakoki te molimo etondi kati na ye. Ele viu as coisas que ninguém estava a poder ver e aconteceu dentro dele. Na minute oyo elandi ya mibale, os minutos que seguiu, bonzambe ekei pembeni, Deus foi de lado, diabo akamata ebonga, Yesu koyo Satanás entrou dentro do corpo dele. Abandi kolobisa ye makambo oyo ye alingaki aloba te. Começou a falar as coisas que ela não queria falar. Me oyo atondi na molimo mpe lisusu amoni yango. E o outro que também estava cheio do Espírito Santo. Qualifié ye moto mususu te me diabo pensa. E qualifiou de diabo. Est-ce que kolo Yesu amonaki pete le diabolo? Será que o Pedro ele enganou Satanás? Te, me oyo ezaki olobisa ye kati na ye. Não, mas as coisas que ele estava falando dentro dele. Yango wana yo mwana na ngai. Você, meu filho. Yebaki ete moyini azali penepene na yo. Não esqueças que o inimigo está sempre ao teu lado. Moyini azali molimo. O inimigo é o espírito. Azali komona. Ele está vendo. Oyo azali na moese kati na ye. Ele está vendo que está dentro de ti. Akotika ye kimia te. Ele não vai te deixar tranquilo. Akonyonga ye. Ele vai te castigar. Akonyonga ye. Ele vai te castigar. Kino abotola moese oyo ezali kati na yo. Até que ele vai receber o que está dentro de ti. Alléluia. Amém. Totala na kabiso na biso boye te. Não vamos nos ver assim nós um ao outro. Ntango mususu pe otali oyokeli ndeko na yo mawa. Às vezes também veja o teu irmão que está à tua frente e vai ter a pena por ele. Mobeko elobi nini? A palavra diz que linga mozalani na yo lokola yo moko. Gosta ao outro como que você se gosta. Ezali pamba te bana na Nzambe. Não é nada. Me yeme ina nkolo Yesu ava akende. Deus ele próprio antes que ir embora. Mobeko munene na ye ya sika atikela bayekoli na ye ezali nini? Qual a coisa importante que ele deixou nos discípulos dele? Eloko lokola mobeko ya ndenge wana mwana y'Église de Christ nyonso esengeleki ayeba yango. Aquela coisa é tão importante que nós todos temos que saber aquela coisa. Mobeko yango elingi nini? Elobi nini? O que isso quer dizer? A palavra, aquela coisa importante era quem? Linga, bolingana, bino na bino. Se gostam um ao outro, isso foi com mandamento. Aimez-vous les uns les autres. Se gostam um ao outro. Ezali kolote. Não é no céu. Ezali apamba pamba te. Não são coisa qualquer. Mpe akokende musika alobi bomeme oyo yanga mukumba na pesi bino. E ele vai mais longe e diz que pega o peso que eu vos deixo. Me mukumba yango ezali pepele. Mas tal peso era leve. Ezali a kilote. Não era lourd. Ekobuka yo lipeka te. Não vai te partir o braço. Ekobuka yo lokolo te. Não vai te partir a perna. Yango ezali na yango pepele. É uma coisa mesmo muito leve. Alléluia. Amém. Contradiction. Uma outra contradição. Bakangi kolo Yesu. Aprenderam Jesus Cristo. Ye oyo alapaki autaki kolobe ete kolo nakoki kotika yo ata moke te. A pessoa que te ia jurar e pelo Deus não vou te deixar nenhum dia. Alapi penza kolapa. Ele jurou mesmo.
autaki atondaki na molimo azui asakoli kutu atondi na molimo abandi kosakola. Ele tinha cheio do Espírito Santo e começou a falar. Alobi nkolo ti ata na liwa nga na yo tokonga na yo patalo peza na mukaba na kotikala nsima te na kokufa na yo elongo. Ele disse: Jesus, tu e eu mesmo façamos calça e cinto, nunca vou te deixar. Kaka butu yango moko tongo etalani nanu te moko lele kipe mesmo naquela noite, até não amanheceu, foi mesmo naquela noite. Butu moko yango kaka. Na mesma aquela noite. Aleluia! Amém. Bana na Nzambe tala likambo ezoleka na osi. Filho de Deus, imagina o que aconteceu. Petelo. O Pedro. Na utaka loba mo likambo moko mukia wa pona ye. Eu acabei de falar uma pequena coisa para ele. Andi makano kino. Ele acredita rápido. Me akoya kano kino. E também cai rápido. Yewa na telemina ye. Ele ali estava ali de pé. Eye ko bakisa lisusu ezali na ntango ya biso elanga ya biso epa boito yebi biso nyonso. E como nós todos sabemos, malili wana ntango yaka moye te. Aquele frio que tu veio aqui você já não consegue. Exata muninga na ye mobali te. Até nem eu tipo um amigo dele homem. Kamuseka moko boyo kola museka na ngai azali na ngai. Só foi mesmo uma rapariga. Atali ye kaka misi ya pamba boye. Ele se olhou. Petelo abandi kolenga. O Pedro começou a tremer. Oh. Me yo taki na yo koloba makambo minene okukufa na epatalo na mukaba. Mas você acabou de falar coisas que não vai deixar, mas o que está acontecendo? Usu ekoti na bongo ya mu. Coisa entrou na cabeça do Pedro. Nesse kawa na bana na Nzambe. É assim, filho de Deus. Bomona ki lokola naza ko reprocher muto oyo avandi na ye alingi kosala na ye te. Estou a falar que a pessoa que assentou não quer trabalhar. Yo zali kozilaka na anu te soki tango nini ekoka na yo mpono osalela Nzambe mosala. Você está sempre a esperar, não quer trabalhar por Deus, está sempre a esperar. O risque même ya yo kokamata ye oyo ati likabo oyo evandi kati na yo wana lokola ke ya azali na ye ndenge wana zoba. Até vai ser tipo a pessoa que te deu aquela coisa dentro de ti, tipo uma pessoa não inteligente. Makabo nyonso evandi kati na biso bato ye mei na lola nda apesaka. Toda coisa que está dentro de nós é mesmo só Deus que dá. Ye nda abengaka mutu. Ele que chama a pessoa. Nde mokambi ya lingomba aye komona alobi te mutu oyo abengami mpe ye mei mpe akososolisa okomona makambo wana nyonso mibale ekutani mpe likambo esalami. Assim que Deus vai falar com o servidor de Deus para falar com aquela pessoa, assim, que o Deus quer trabalhar com ele e a pessoa vai trabalhar, as coisas vão ir à frente. Mpe ozolekisaka ntango yo ozozilaka omona yo moko miyoka nayebi te soki osentir ke ntango yango oyo ekoki boye ngai nabima nasalela Nzambe nayebi te. Mas você não sei se está a esperar o quê, está sempre a sentar para ver tipo uma coisa que vai acontecer em ti, para falar que não, agora mesmo é o momento para poder trabalhar. Ntango mosusu okokanisa lokola ke nanu obongwani mpenza nanu te zila nanu obela mpenza lokola okomela lokola lingolo na nzete nayebi te. Às vezes você pensa que ainda não estás pronta, vai esperar tipo uma coisa de cair, não sei, tipo uma coisa que você para quem não sei. Nzokande tango Petelo atelemi kuna azali koyoka malili na ye. Quando Pedro ele estava ali de pé a sentir o frio. Ata kwa lukaki ndenge nyonso abandi kowanga na moseka lobi na ye ya wangani. Ele começou a negar e a jovem disse: por que estás a negar? Surtout biso bato ya Mangala lokuta e comment laisser passer. Pior, nós pessoas que falamos de Mangala mentimos muito. Bato ya Mangala bolimbisa ngai. Pessoas que falam de Mangala perdoam. Moto azali na ye mutu. A pessoa é só pessoa. Mondele azali na ye moto ya Mangala te. O branco não é pessoa que fala Lingala. Kasi kokosa ya mondele de kiba. Kasi! Mas o branco na maneira que ele mente é demais. C'est une façon de dire, de parler. É só uma maneira de falar. Bolimbisa ngai. Perdoa-me. Biso nde ezali chronique na biso te toza na contraire ya lokuta te.
Perdoa-me, mas nós não estamos a sentir com um contrato de mentira. C'est une façon de parler. É uma maneira de falar. Petelo yewana uzali kowangana. Pedro começou a mentir. Abandi kobimisa kutu na maloba ya biloba loba oyo ekokaki te na ye kobimi. Maloba wana ekokaki te kobima na monoko na ye. Ele começou a falar à toa, começou a falar coisas que ele não deveria falar. Akanisi na ndenge ya ye koloba wana nyonso nde bakondima ke azalaki na mutu wana te. Ele pensou na maneira que eu estava falando, todos vão pensar que ele não estava naquela pessoa. Nzoka nde na ndenge azali koloba azali komizindisa ye moko lisusu. Afinal de contas, a maneira que eu estava falando assim muito, ele próprio começou a se meter no chão. Contradiction mosusu yango Uma wana. outra contradição. Kutu ata ebele komba contradiction ebele Tinha wana. muitas contradições naquele dia. Ya liboso na ano abuki lokuta A primeira coisa, ele mentiu. ya mibale amiyebi te ke azali nani. A segunda coisa, ele próprio não sabia quem ele era. Mpe ayebi te biloko nini ezali kati na ye. Ele não sabia que coisa que estava dentro dele. Bana na Nzambe Filhos de Deus. atako azalaki kobuka lokuta na ye wana mpo abikisa nzoto oyo Mesmo que ele estava mentindo para salvar o corpo, nzoka nde asi abongwanaki e ele já estava salvo. ye moko azali komimona te ke asa abongwani asa charge azali lisusu ndenge ye azalaka te. Ele próprio começou a ver que mudou. Deus viu que ele já não era como ele era e já tinha mudado. Bana na Nzambe Filho de Deus, boyaka awa komataka awa vocês vieram vir aqui. komona oyo tozali komona Estamos a se awa. ver. mikolo nyonso ezali koleka na awa. Todos os tempos estão a passar. Plus d'une fois nalobaka na bino ete bozali na nga beaucoup plus proche ke baoyo moto akoki kokuta soki kotambola naloba nini baoyo bandeko ekomi bandeko ya sango batikala na Afrique kuna. Eu sempre falo, vocês estão aqui próximo de mim, são a minha família, mais que a minha família que estão ali distante. Bozali baoyo boyebi bino nde bakolo tata na bino. Vocês sabem quem é vosso pai, koko na bino sabem quem é vosso avô. baoyo kuna okokoma sikoyo ozomona moto otelemi liboso ya koko na yo ozoyeba ye te. Ali no país, quando você vai ficar se depende à frente de uma pessoa, não sabe quem você és. Les inconnus plus. As pessoas que não te conhecem vão ser muito mais. Petelo asa abongwanaki na ye deja ayebaka te amiyebaka te. O Pedro, ele já tinha mudado e ele não sabia. kolekisa ntango na yo te mwana na Nzambe. Não deixa passar o teu tempo. eloko ozali koyoka kati na yo oyo boye soki Nzambe azali kotindika yo sala yango. Se você está sentindo uma coisa que Deus está te fazer, faz. Kozila te ozo agrade non mosala ya Nzambe bapesaka grade te. Não há espera aqui para te dar uma grata, você vai ter que fazer a obra de Deus. A obra de Deus você não tem que esperar. ozali polisi to militaire te oya boye nabanda kotia yo bagrade awa boye non. Você não é polícia, não é do militar para esperar que te me der uma grata. Nzambe azoloba na yo. O Deus está falando contigo. Okangama toyi te. Não fecha os ouvidos. salela oyo boye ye oyo opesameli wana ezali ya yo. Faz a obra que meterão dentro de si, porque si é sua missão. Tala contradiction ya mibale. Veja outra contradição. Oyo yo okoki kosala moto mosusu akoki kosala yango te. A coisa que você pode fazer, uma outra pessoa não consegue fazer. Yo ozomona yango lokola pamba. Você está vendo tipo uma coisa à toa. Me moto mosusu akomona yango koko ya ngomba mpenza kokokota ata koningisa yango pamba boye. Mas uma outra pessoa vai ver que uma coisa tão difícil que não consegue fazer. Oyo Nzambe amonaka eza lolenge yango moto mosusu nyonso amonaka te. O que o Deus ele vê, nem toda coisa, não é a mesma maneira que as pessoas podem ver. Jusque là, tozali kokende biso baso elongo. Será que estão a compreender? Alléluia. Amém. Kolo azwa lokumu. Deus seja louvado. Contradiction à propos ya Petelo oyo makambo ebombami kati ya Petelo yango wana ezali komonana. Assim estamos a ver que tinha muita contradição na vida do Pedro. Awangani nkolo kasi azali na mokumba oyo azali na yango esengeli akokisa yango.
Ele tinha negado Jesus Cristo, mas ele tinha uma missão que ele tinha que cumprir. Awangana kinkolo kasi akima kinkolo te. Ele negou Deus, mas não tinha fugido. Makambo mibale diferent. São duas coisas diferentes. Oyo akendeki ate kinkolo. Ele foi vendeu Jesus. Abungisi eloko moko ya mutu oyo evandaki kati wana. Ele tinha perdido a coisa importante que estava indo. Aluki solution facile. Ele pegou uma solução fácil. Azubluki kaka boye mwa muke. Voltou assim. Ake amichimeki. Ele se matou. Junior, combien de que les alini? Junior. Combien de que c'est quoi? C'est pas, mais ça veut dire quoi? Oyebite. Combien de que? Nazo yokato, loba? C'est suicidé. Voilà. Ele tinha se matado. Yangwana. Aluki facile, pesa solution facile Yangwana. Ele procurou uma solução fácil. Alubi likambo makambo ya boisila. Disse que faz todas as coisas só acabarem. Mais oyo asaki likambo ya munene ya koleka ya kowangana kolo na ye. Mas isso foi uma coisa tão grave que é até mais pior que a negar Jesus Cristo. Abungwani abadi kolela. Ele se repentiu-se com seus Asengi bolimbisi. com seus perdão. Na motema mobimba. Com todo o seu coração. Tozala na mitema ya mabanga te bana nozala. Não tem aquele coração de pedra. Limbisa muzala nina yo lokola. Perdoa o seu irmão, a sua irmã. Uzosenga kolo alimbisa yo lokola yo pe olimbisa. Você está pedindo que Deus te perdoa, mas você está batendo perdoar os outros. Okangi motema na yo. Não fecha seu coração. Você fecha seu coração, não quer perdoar os outros. Kimi ekoya ndenge nini? Como que você quer que a paz venha? Boyi kolimbisa, mais kimi ekoya ndenge nini? Você, se não perdoar, como que a paz vai vir? Na liste makambo kolo atangeli biso awa akokaki koleka yango. As coisas que Deus nos mostrou até podíamos passar. Aza kotangaka makambo minene minene. Ele está a ler as coisas importantes. Relation ya tata na mwana. Relação entre o pai e o seu filho Eza likambo munene. é uma coisa importante. Ayei nde na mopanga kotia kokabola bango. Ele veio para nos separar. Mpona nini ndenge Por wana? quê? Elobeli nini wana? Qual é essa palavra? Nde elingi koloba ete ndenge yo ozali komona ezali ndenge ngai mpe naza komona te. Na maneira que você está a ver, não é a mesma maneira que eu estou a ver. Estou a ver. Kondima ezali héréditaire te. Acreditar em Deus não é uma coisa que pode ser assim, uma repetição. Le salut est individuel. Essa ali é a fé é uma coisa individual. Papa Leki, alobi asolo makambo malamu ndenge nga nalobi awa. Ele disse, irmão Pedro, será que a irmã está a falar a verdade? Oyoki yango malamu. Será que você está compreendendo que a irmã está a falar? Alléluia. Amém. Oyo wana ezali makambo minene oyo evandi kati ya liboke oyo ebengasami kokutama oyo tokutami awa koloba koyoka papa na bino oyo boyokaka ye ntango nyonso te akomi koloba mbala mibale na mbula. É coisa importante que nós nos encontramos aqui à frente, ouvir a palavra. Eu ouço bem que estou aqui à frente, não começo, mas não costumo a pregar sempre, só prego 2 vezes por ano. Na koloba makambo mosusu oyo esengeli ye moko nde aloba yango. Tem outras coisas que tem que ser falado para eu próprio. Awa ezali na mwa likambo moko mosusu ezali kotelema awa. Aqui tem uma outra coisa mais que vamos ver. Relation ya tata na mwana. Relacionamento entre o pai e o seu filho. Mwana mwasi na mama na ye. Uma filha e sua mãe. Bokilo na mwasi to mobali ya mwana na ye. Uma sogra e a sua nora. Eloko nini ekoki E o seu genro. nani akoki eloko nini ekoki koya kokabola bango? Qual é a coisa que vai nos separar? Esika omoni eloko ya Nzambe ezali esika na yango. E vocês estão a ver que a palavra de Deus tem o lugar dela. Liloba oyo wana ebongwanaka na yango te. A palavra de Deus ele não muda. Yango ezali motindo moko. Ela está sempre da mesma maneira. Liloba oyo ezali liloba ezolobama boye ekobeta na litoi mpe elikani na yango
É uma palavra que entra nos seus ouvidos e depois passa. Kasi yango eleki kilo oyo bazoluba bato mosusu bazombenga yango fufu beto. Mas ele é mais pesado que uma coisa que a pessoa fala um funge ou então cimento. Mpona moto akomibikisa kaka na kwanga te. Uma pessoa não vai ser salva só na comida. Wale yokani polini. Isso mesmo estamos ouvindo. Mais liloba oyo nde ezopesa bomoi. É a palavra que está a dar a vida. ezopesa kaka bomoi te ya pe oyoki yango parce que ezali bomoi soki nakufi nakende lifelo te mais ata ozali kovivre boye yango ezali kisi. Não é só uma palavra que você pensa que eu vou morrer e vou ter uma vida depois da morte, mas essa palavra é também um medicamento. ezali kisi mpona nzoto na yo nanu. É um medicamento para o seu próprio corpo. Mpe ezali mafuta ezali okota kati ya mikuwa na yo. É tipo um creme que isto entra mesmo dentro do seu corpo. Alléluia. Amém. Mokolo nayokaki sango malamu natangi nakomi na esika wana nakamwaki mingi komona koyoka ndenge nini liloba eza koleka kaka boye ekende okota na nzoto na ngai. O dia que eu ouvi a palavra, peguei não estava acreditando como que a palavra vai assim estar dentro do meu corpo. Eleki mikolo kaka nakanisi mikolo quelques jours awa. Nos dias passados. Ndeko moko tovandaki na ye tobandaki osambela na ye. Eu estava sentado com um irmão que andamos rezar antigamente. Na ndako azali na bakomi kobenga yango ba-homme de pierre. Ele estava na casa dos velhos. Esala mikolo ebele namonaka ye lisusu te. Fazia muito tempo que não andava a viver mais. Mpe ndeko oyo abengaki ngai wana abengaka ngai ata mokolo moko te depuis nazalaka wana Fribourg. Aquele irmão fazia mesmo tempo, ele nunca me ligava. Soki oyoki plus de trentaine d'années yebaka ke c'est-à-dire atobenganaka te. Acho que já faz mais que 30 anos não conversamos mais. Abengi ngai. Ele ligou para mim. Alobi na ngai bisalwe ndeko wana. Ele me disse a novidade sobre aquele irmão. Ndeko wana mpe ayokanaka lisusu te azalaki na mama moko boye azalaki kolinga ata bana na ye bakoma te basango ya ndenge wana ntango ezolekanalekana ozali koyoka yango mais ozokamwa ndenge nini makambo ezope. Aquele irmão tinha uma mãe que não gostava dos filhos dele. São coisas que você ouve a ver que choca, mas são as coisas que acontecem. Mpe kaka na ebandeli ya poso oyo boye lelo oyo ngai oyo natelemi liboso na bino. No princípio desta semana, nazali lisusu moto ya koakimile makambo ebele kozala na stress na motu te nalingaka te. eu sou uma pessoa que não gosto de ter muita coisa na cabeça, não gosto do estresse. namilengela mpona na kosolo na bana na ngai. Eu gosto de me aguardar para poder ver os meus filhos, minhas netas. nalingaki natika yango ezala nsima ya poso oyo. Eu queria que essa coisa fosse passar rápido para passar, antes que essa semana terminasse. Monani mokolo likambo alingaki te kolo atinga pression. Mas o Deus me toma pressão. ndeko wana akamwe ayoki nalobi na ye ke soki aza disponible tokende totala ndeko wana. E o irmão que tinha me ligado foi assustado quando eu disse, ok, vamos ver aquele irmão. ndeko wana akamwe mpe lisusu komona komi disponible mpo tokende. Ela até admirou que eu estava disponível. bana na nzambe tokei. Meus irmãos fomos lá. nayebi te soki ezalaki soki mokolo ya misato boye. Já não me lembro, pode ser que foi quarta-feira ou quinta-feira. mokolo ya minei Foi na... fete ya nzambe awa. Foi na quinta-feira, o dia que era feriado. bana na nzambe natali moto. Meus filhos de Deus vi o irmão. il faut ozala motema libanda ozanga kolela. Você se tem que dar aquele coração duro para não poder chorar. ndenge wana te. Da maneira que ele estava não pode ser. ndenge wana te. Da maneira que ele estava não pode ser. banda nayaki nakomi wana 10 minute moto azolingana te banda lokola soki alali pongi ata kolala pongi yango soki mwa bruit esalami boye okoningana yo moto ne banda. Desde que nós chegamos, acho que tinha passado por menos 10 minutos, a pessoa nem estava a mexer, tipo,
Tipo que não se mexe, mesmo que a pessoa dorme até de vez em quando a pessoa mexe. Awa papa nda lindialo basi. O que eu estou a dizer para ali, Tika lolendo na kati na yo. deixa a sua vaidade, Zoto ezali pamba. o corpo não é nada. Non non non. Tika lo fundo. Deixa a vaidade, On n'est rien. não somos nada. Eloko moko te. Tozali zéro. Eloko moko te. Nós não somos nada. Lo fundo lolendo ya pamba pamba tozali na yango. A vaidade mesmo não é nada. Nzambe azali nzambe oyo akokokana na ye azali te. Deus é Deus, não tem ninguém que vai ser como Ele. nalobi na ndeko nalubi omo situation tomoni awa sikoyo Ou disse no irmão que vamos vista a situação que estamos a ver agora. tozoyeba te soki ndeko azoyoka biso to azali koyoka biso te. Não sabemos se o irmão está nos ouvindo ou não. Tobanda kufunda ye sika epai ya oyo asala ye. Vamos queixar Ele no Deus que Ele criou. Oyo asali ete tozwa ntango ya koya kokoma awa. Ele que fez para nós pegar o tempo chegar aqui neste lugar. Tokomi awa pamba te, me tobanda kufunda ye. Makambo oyo ezali elengi te. Não chegamos aqui por nada, vamos queixar no Deus porque isso não é bom. Tobandi kofunda moto. Começamos a queixar essa pessoa no Deus. Kofunda moto yango wana ebandi sikoyo. Começamos a queixar no Deus. Nafundi na malobati, nafungoli na mokanda, nabali kofunda ye na makomi oyo ekomami kuna. Comecei a falar de Deus, abri a palavra, até comecei a ler a palavra que estava escrito lá dentro. Alléluia! Amém. 20 minutes après, bana na nzambe moto oyo azalaki boye, namona moto etombwani. 20 minutos depois, a pessoa que não estava mexendo mais começou a mexer. Miso oyo ezalaki ya kokangama boye na nse kuna boye. Os olhos estavam fechados, abre os olhos. Etombwami, afungwami, amoni ngai. E ela me viu. Natongoli loboko nati napesi ye loboko boye. Peguei a minha mão e Asimi loboko na ngai. Alléluia! Amém. Alléluia! Bobeta nanu maboko bana na. Vamos aplaudir o nome de Deus. Tango asimi loboko na ngai. Quando ele me Yo nalobi cumprimentou, loboko oyo nakotika mpe yango lisusu boye te. eu disse, essa mão não vou deixar. Elandisi na libondeli libela wana. Rezamos, começamos a rezar. Ale banda kofunda moto na libondeli. Começamos a rezar. Nalobi na mokonzi oyo asalaka ye ke azala na mokili oyo. Eu disse, o Deus que te alimentou. Talaka ndenge moto na ye mwana na ye abandi kokende na Veja ndenge como teu filho está a chegar. mobulu ebandi kokota kati ya moto. Ou coisa vai estar dentro dele. Bana na nzambe nakamati telefone tokomi na bakamera ya foto na bakati ya batelefone. Já peguei meu telefone, já que agora tenho nalobi na ye telefone. nazali kokanga telefone nazokamata foto na yo sikoyo Eu disse, vou pegar a foto agora. mpona ntango nakokoma na esika wana na etonga oyo oyebi wana. Quando vou chegar na igreja que você conhece. Ntango tobanda lingombe ebanda kofunda yo epai na ye Quando a igreja vai começar a rezar a Deus. bamona yo Para te verem. afungola atelemi atomboli moto bana na nzambe Ela levantou a alobi ngai cabeça. oyo navandi alekanga ngai foto. Ela disse, estou aqui tirando foto. Alléluia! Alléluia! Contradiction de la foi. Contradição na fé. Tozali koya koluka kimia. Estamos vindo a procurar a paz. Tozali baegoïste, tozala baegoïste te. Não seja egoísta. Na ntango ezali yo kondima, No momento que você tem a fé, okoyoka mbala mingi vai ouvir muitas lokola vezes militaire moko boye abikaki ye na libota na ye. militar que foi salvo e ela é Tu sua seras família. sauvé, toi et ta famille. Você também vai ser salvo. Alléluia! Tozala baegoïste te. Não seja egoísta. Epai yo ovandaka soki na ndako na bâtiment moko O lado que você vive numa casa to na quartier yango ya bino ou num bairro, omonaka ndeko moko oyo boye você veja um irmão ntango assim. mosusu outi awa boye okuti ye ndenge utikaki ye kuna na ndako Às vezes você saíste, você volta em casa na ezali verdade você kokuba te deixa. loba na ye Você fala com aquela pessoa. tala mokolo lokola ya lelo oyo boye tolingaki tokende longo tokei kokumisa ye oyo azalaka wana Você fala essa pessoa, olha, tipo no dia assim, no domingo, vamos ter que agradecer a Deus. egoïsme nalobi nini O que eu estou a querer falar no egoísmo? kondima na biso ezala kaka ya biso moko te A nossa fé só não pode ser a nossa fé. tokabulakabula na Vamos ter que bandeko também repatriar a nossa fé. lokola nazomona bandeko mosusu na groupe na biso ya membre ya église du Christ
Como às vezes eu vejo assim no nosso grupo. Atangaki amonaki azwaki mo message ya malonga. Ele vai ler e ver uma mensagem importante. Akamboli yango elongo na Vai bandeko. partilhar com os irmãos. Alubi bandeko nanga mususu oyo akozala na peut-être na ngozenga na yango akoyoka yango. Ele disse que a pessoa pode ser que vai ter um tempo vai poder ler a palavra de Deus. Lolenge yango moko tango ezali yo kobondela na ndako na yo. Na maneira que se vai fazer na sua casa. Yo mpe okoki kobondela mpo na bandeko oyo mususu oyo omoni lokola mwa bolembo ezalaka kati na bango. Você também tem que rezar com as pessoas que você vê que tem a fraqueza. Surtout likambo oyo ya mokolo ya mitano. Pior a coisa que é o domingo. Bokilela yango banani. Fazendo o domingo para quem? Oyebi te kaka pona chiffre wana ya mitano. Você sabe o sétimo dia. Ozali ko risquer quand même mukumba munene pa ya Nzambe. Você vai levar uma grande lutão à frente de Deus. Oyo libombe ekangi na. O que a igreja fechou aqui embaixo, Ekangami pena. fechou também no céu. Boyebaka te ke tozali na makoki, c'est-à-dire tozali na ndingisa, permission. Não se esqueça que tem uma permissão. Permission penza te epesamela biso bokonzi wana. Até que não é uma permissão, é uma obrigação que foi dada. Oyo tokokanga awa na se. O que está fechado aqui embaixo, Ekangami pena está fechado loza. também em cima no céu. Est-ce que moi na église de Christ moko na moko oyebaka likambo wana? Mas será que vocês sabem essa Ezali tomwa coisa? makambo mike esengeli ki boyebaka toyebaka São biso. coisas pequenas que tem que saber todos nós. Esengo na yo ezali esengo na A tua ngai. alegria vai ter que ser a minha alegria. Nakolinga te komona mwana na ngai ata moko na ndenge moko ya elongobani te. Não vou querer gostar do meu filho, a minha filha de uma boa maneira. Tango bozali na kati ya esengo Mas você está na alegria, wana nde esengo na ngai. também aquela é a minha alegria. Contradiction Contradição, tike ete nkolo apambola moko na moko. deixa que eu deixe Lisa- abençoar cada um de nós. Lisakoli oyo boye Simeo alobaki mpo na nkolo Yesu. Que Deus abençoe a palavra que tem ali com o Simeão. Nkolo Yesu azali kotia kombo na ye tomema yango tozala bana ya lingomba na ye. Deus tem a meter o nome e a palavra que nós sejamos os seus filhos levar aquela palavra. Ezala ya pamba te Que não seja coisa por nada. tolanda mpe tosalela oyo ezali ye alingaki ete tozala. Vamos ter que seguir e fazer da maneira que Ele queria para nós ser. Nkolo apambola lelo. Que Deus abençoe a palavra. On vient d'entendre la parole de Dieu, on va se tenir debout, remercier notre Dieu de nous avoir parlé. De ce que moi j'ai retenu, il faut être constant avec notre Dieu. Il ne faut pas accepter des choses qu'on n'arrive pas à conserver, être constant et aller, on a accepté, continuer à le faire le mieux qu'on peut. De ce que moi j'ai retenu de la parole. On va se tenir debout, on va dire merci. Chacun a pris sa part, chacun a entendu et a compris sa part. Et on va lui dire merci pour cela. Prions. Père de gloire, je te dis merci. Merci Papa, merci Père car tu es un Dieu bon. Merci Père car tu es le Père de gloire. Merci Père car tu es le Dieu tout-puissant. Merci Papa car tu es un Dieu bon. Merci Papa de nous avoir parlé encore. Oui, beaucoup de contradictions, beaucoup d'amour. Comme tu le dis, la paix et la contradiction dans ta parole, tu as démontré par des faits. C'est pour ça que je te demande, Seigneur, d'être constant avec moi, de m'aider à que je sois constant plutôt avec toi, Seigneur. De m'aider à pouvoir respecter les choix que je fais avec toi, Seigneur, et d'aller jusqu'au bout, toi qui es le Père de gloire. Non pas de dire les choses et de faire le contraire, toi qui es le Papa de Dieu d'excellence. Merci Père pour ton amour, merci Papa car tu es un Dieu divin, merci Papa car tu es le Père de gloire. Sois loué, sois glorifié, sois béni car tu es un Dieu merveilleux. C'est par le nom de Jésus-Christ que l'Assemblée du Christ dit merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
On va tenir nos offrandes et je laisse le groupe de louanges de nous entonner un chant pour qu'on puisse offrir à notre Dieu. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, oh, j'ai un grand Dieu, à mes côtés, alléluia, toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés, oh, j'ai un grand Dieu, à mes côtés, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. D'abandonner les offrandes entre les mains de Dieu. Amen. Alors, prenez place. On arrive au moment des annonces. Alors, comme vous le savez, ça commence le mercredi, prière des mamans le mercredi de 19h30 à 21h. Ensuite, le vendredi, prière du vendredi soir de 19h30 à 21h. Le samedi, prière, répétition du groupe de louange de 17h à 19h. Ensuite, il y a la prière d'intercession de 18h à 20h. Et le dimanche, culte dominical comme aujourd'hui, de 10h à midi. Tous les derniers vendredis du mois, il y a la Sainte Seine, comme ce vendredi. Non, pas la Sainte Seine, excusez-moi. Tous les derniers vendredis du mois, il y a la veillée de prière. Et ce vendredi qui va venir, il y a la veillée de prière. Tous les troisièmes vendredis du mois, il y a le jeûne de toute l'Église. Et tous les premiers dimanches du mois, il y a la Sainte Seine. Voilà pour les annonces. Encore une chose, les mamans ont une réunion, s'ils peuvent rester 15 minutes après le culte. Tous les mamans, s'ils peuvent rester 15 minutes après le culte, car ils ont une réunion. Et puis le 3, comme vous le savez tous, le 3 juillet, il y a la bénédiction nuptiale du couple pastoral. Voilà pour les annonces. On va se tenir debout. On arrive à la fin de notre culte. On va dire merci à notre Dieu d'avoir été présent. Merci à notre Dieu d'avoir été à nos côtés, de rentrer à nos côtés, d'être avec nous toute cette semaine, de nous protéger nos familles, nos frères, nos sœurs, nos papas, nos mamans, comme d'habitude.
dans nos chemins divers, à l'école, au travail, que Dieu sache être notre protecteur. Et quand nous nous reverrons un jour pendant la semaine et établi pour notre Dieu, on saura encore lui rendre gloire. Je laisse la place au groupe de louanges.
ozala elongo mpe na mombo na yo oyo tozalaka na ye ntango nyonso awa. Ozali nzambe ya mobembo mpe ozali nzambe oyo okomisaka. Ozali na yo mokaniseli ya bato, okanisela ye epai ezali ye kokende nkolo. Ava atia makolo na ye epai azali kokende, otia solution lokola momesani yo nde oyebaka nyonso. Oyo nyonso ezali ya posa na biso yo nde oyebi yango. Po ozali nzambe, kombo wana ebombameli mpe ebongisamelami mpo na yo mei. Epai wapi makanisi na biso bato ezali kokoma te yo nde obongisaka yango. Esika eloko ezalamaka te yo nde oyeisaka yango. Tikete oyo ezali kozanga na bomo ya mwana na yo nyonso moko na moko awa, zalisa yango mpe okokisa yango. Bozongi na biso nyonso nati yango na loboko na yo nde mokokisi mpe mobongisi na nyonso. Tikete ngolu na yo nkolo Yesu Masiya mpe bolingo na yo Nzambe Tata elongo na lisungi ya Molimo Santu. Kimia na yo oyo tozali na yango sika oyo, na oyo ekoya, na oyo elekaki, manso mazala se mpo na lokumu na yo. Na kombo na nkolo Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ.
Aí vem aqui todo. Ah, mas vou quebrar. Vou lá no Vous voyez? Manuel.